Vamos, então, para a montagem do painel de número 3, intitulado Sustentabilidade na Saúde Suplementar. Para conduzir o painel de número 3, convido, então, o moderador, o juiz de direito do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Dr. Silvio Romero Beltrão. Ele que possui mestrado e doutorado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-doutorado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, é professor associado da Universidade Federal de Pernambuco, tem curso de formação de formadores da Infam, atualmente é supervisor da Escola Judicial do Tribunal de Justiça de Pernambuco, a SMAP, e autor do livro Direitos da Personalidade, publicado pela editora Atlas. Seja muito bem-vindo, doutor Silvio Romero Beltrão. Dr. Silvio Romero Beltrão vai mediar a mesa de número 3, intitulada Sustentabilidade na Saúde Suplementar, que tem como painelistas o professor Dr. Luiz Maia, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, a quem eu convido nesse momento para tomar assento aqui no palco. Convidamos também o professor Dr. Márcio Guimarães, da TWK Advocacia. E também, para concluir essa mesa de número 3, convidamos o Dr. Luiz Mário Coutinho, por gentileza, para compor o painel de número 3. Boa tarde a todos. Eu cumprimento as senhoras e os senhores que estão aqui presentes nesse evento que a gente faz em parceria com o Instituto Luiz Mário Moutinho e que será um evento a se realizar novamente. A gente já tem um projeto aqui no segundo semestre, a gente fazer um debate, vamos se reunir, eu, Marcos Errar e Clênio, para rediscutir o segundo momento. A gente joga logo a primeira pergunta, né? Vamos para a primeira pergunta e depois eu leio aqui o currículo de cada um. Por favor. É possível o reajuste de contratos de saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade? Perguntamos. Boa parte das ações que discutem reajustes nos planos de saúde tocam na dificuldade do consumidor entender e ter acesso aos cálculos de variação de custos ou aumento de sinistralidade. Sendo um problema sistemático, não caberia à ANS um poder maior de intervenção e regulação? Doutor Márcio, essa pergunta, a gente vai fazer uma rodada com essa pergunta, mas antes de lhe passar a palavra, gostaria de dizer que o doutor Márcio é doutor em Direito e professor da Fundação Getúlio Vargas. Sua expertise é também em recuperação judicial, vai ter trabalho agora se essa lei passar, e vasta experiência acadêmica traz uma importante contribuição para nossas reflexões. Doutor Márcio, essa questão é interessante porque eu estou no segundo grau atualmente e a gente vê essas ações chegando no segundo grau, essa discussão, muitas vezes um plano coletivo tem um valor acima da inflação, um valor assim, às vezes que o consumidor não enxerga da onde sai esse valor e se pedem liminares para ou não ter o reajuste ou usar o reajuste do plano individual. E muitas vezes a maior dúvida é como são feitos esses cálculos. E eu acho que o senhor aqui é o maior expert nessa área para poder falar. Muito boa tarde, doutor Silvio Romero. Saúdo a todos e a todas presentes. É uma satisfação muito grande retornar à Escola da Magistratura, já que estive por 3 ou 4 vezes em outras oportunidades. É realmente uma das maiores escolas do Brasil, como o ministro Cueva dizia. São dos meus colegas de mesa, principalmente o
doutor Luiz Mário Moutinho, que gentilmente formulou o convite para aqui estar e que hoje organiza toda esse conclave sobre a saúde suplementar. Saúde dos ministros presentes, ministro Cueva, Rogério Schietti, ministro Alves Fernandes, ministro Mauro Campbell, ministro Moura Ribeiro, todos aqui abrilhantando o evento. Quando esse tema me foi encaminhado, eu dizia: o que um professor de direito comercial pode fazer, pode contribuir para tratar do equilíbrio, do custo, da sustentabilidade econômica na saúde suplementar. E aí, pensando, como professor, a gente nunca gosta de dar respostas, mas sim fazer pensar e buscar aquilo que ninguém diz. E tem uma área de tudo isso que foi dito essa manhã com muita profundidade e que me chamou muita atenção, que é o lado de dentro. É o lado referente a 2 pontos. O lado do custo interno daqueles que exercem essa atividade. Que ele pode ser dividido basicamente em duas vertentes. A primeira é a governança interna para o exercício da atividade. E atrelado a esse é a responsabilidade, o sistema de fiscalização, a regulação exercida, e a pergunta da própria ANS, em relação aos seus gestores. Qual é o cenário do Brasil que tem sido feito? Eu já antecipo de antemão que é um capítulo a ser redescoberto, e por isso me chamou a atenção. É um capítulo a ser reanalisado. Sabemos bem que a própria Lei 6.024 de 74, no setor bancário, o Banco Central, ela vem há algum tempo sendo repensada no Congresso Nacional. Existe um projeto de lei buscando especificamente tratar não só na regulação, em geral, governança interna dos bancos, mas também em relação à responsabilização daqueles que exercem. Será que realmente dizer que um administrador, os gestores, aqueles que estão à frente dessas atividades, respondem com o seu patrimônio pessoal, pelo passivo a descoberto, é um incentivo, e aí direito à economia, é um incentivo positivo ou negativo para que ele haja certo? Será que isso realmente tem consequência prática, tem eficácia ou não? Então, essa é uma questão que fica no ar. E nessa linha, e para ser breve dentro do tema, principalmente porque nós dividimos o evento e o almoço, então é de extrema relevância o nosso painel. O primeiro item é o da governança interna. Governança, ESG, a gente tem visto que tudo isso está ficando muito démodé. Tudo é governança, é ESG, mas na verdade, quando ela é bem exercida, quando ela é bem formulada, ela sim tem a sua razão de ser. E aí nós temos um modelo societário, pensei. Poxa, SA, Sociedade Anônima, sim, já tem um modelo próprio de controle interno e de publicidade e transparência. Acontece que apenas 1% do setor se organiza sob a forma de companhia aberta. Então, os 99% está de fora. Segundo modelo, é um modelo legal. Lei 9656, de 98, em que 53% dos artigos tratam de governança. Se formos analisar, os estudos demonstram isso. Mais da metade da lei, faça isso, não faça aquilo, haja dessa maneira, você tem que ter isso, tem que ter aquilo. Existe um modelo regulatório da ANS que sim é eficaz e hoje, mais cedo, o doutor Paulo Ribeiro bem demonstrou a flexibilidade e até, eu diria, o ar de modernização da própria ANS, em que vem nas suas resoluções com um marco em 2022 para o sistema de solvência/insolvência daquele que exerce a atividade. E através, então, de uma resolução, a RN 518 de 22, contempla tudo que foi posto na 443 de 19, trazendo hoje um capital baseado em risco, chamado CBR. E, por último, um modelo complementar. Seria um modelo tailor-made, aquele modelo que cada um vai pensar o que eu preciso fazer para fiscalizar, analisar, pensar o que estão fazendo, qual é o modelo desenvolvido e o que pode ser melhorado. E aí tem algumas visões. A visão interna, obviamente, eu mesmo quero saber, o direito norte-americano trata da teoria da Business Judgment Rule. Eu, administrador, eu tenho o direito de errar. Começa daí.
Mas eu vou errar como? Se eu refletir, a decisão tem que ser refletida, informada e deliberada. E eu quero saber dos meus pares se eles também estão errando. Nós estamos num conselho de administração de 10 pessoas. Ora, se alguém errar muito, e na aplicação específica do artigo 24, letra A da 9656, eu vou responder com o meu patrimônio inteiro. Então, tudo que eu construí, comprei uma casinha para morar, uma casinha de campo, um carro, tudo vai ser alcançado, porque o passivo, o meu patrimônio não vai nunca alcançar estar diante desse passivo a descoberto. Portanto, é esse modelo que nos faz o link com a segunda parte, curta, que é especificamente a responsabilidade desses gestores, desses administradores. E de modo que, aqui alguns dados rápidos para a gente entender. De 2000 a 2010, 21% das operadoras estavam sob direção sob direção fiscal e liquidação. Elas, então, 21% apenas conseguiram sair, o resto foi encerrado, seja com o cancelamento ou mesmo com a liquidação. De 2016 a 2022, olha a melhora, a metade conseguiu se reestruturar. A gente vê que o sistema regulatório de governança e de fiscalização melhorou, enquanto que os 48% ainda foram para o final da linha, seja cancelando ou mesmo com a própria liquidação. E hoje, um dado aqui demonstrado, que já foram 2.000 operadoras, hoje tem 700 no mercado. São poucas operadoras num país do tamanho do nosso. Portanto, isso, como nós já tivemos no passado, algumas operadoras, eu trabalhei especificamente em liquidações, eu fui membro do Ministério Público por 20 anos, e uma das promotorias que eu exerci a função foi a promotoria de liquidação extrajudicial no Rio de Janeiro. E lá nós trabalhamos, eu trabalhei com Miller, com Adresse, assim, várias outras e que passaram por isso. E o sofrimento de quem? Do administrador, que não sabe ao certo a responsabilidade que ele tem, da própria companhia, em relação à imagem que pode ali ser gerado, o efeito reputacional, faz com que seja necessário a gente pense em 2 pontos. Primeiro, o tempo de duração. Fiscalizar é bom, ser fiscalizado também. A realidade é essa. Quando alguém lhe diz, você está sendo investigado, muito bom. Se você não tem nada a temer, realmente está agindo, ou melhor ainda, se errei, me diga para onde eu vou, onde eu melhoro. Então, esse é um ponto. Agora, até quando? Até quando? O que a gente tem verificado, e é realmente uma crítica, e aí a minha preocupação é essa, é trazer uma crítica ao órgão regulador, à própria ANS, no prazo de duração, não só nesse regime de duração fiscal, que é de 1 ano, a lei determina, mas depois passa para a liquidação extrajudicial e algumas já alcançam, como alcançou em caso julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em 2007, RESP 626014, do Rio de Janeiro, relator o ministro Francisco Falcão, 14 anos. E aí, pura e simplesmente foi dito, passados 14 anos, sem conclusão, deve ser levantado o decreto de indisponibilidade de bens. Então, esse é um prazo necessário, é importante que as agências se organizem mais, e aqui vale a ANS, vale para todas as demais, Secretaria de Previdência Complementar, o Banco Central. Não é possível uma indisponibilidade durar por tanto tempo, como também não é possível, a pauta do dia, uma falência demorar tanto tempo. E o segundo ponto é a responsabilidade. A responsabilidade realmente ela é objetiva? Diz o artigo 24A, parágrafo 6º, na mesma linha do 40, parágrafo único da 6.024, que a responsabilidade solidária circunscreverá ao montante dos prejuízos causados. Da mesma forma, 24A, parágrafo 6º, assumidas, obrigações por eles assumidas durante a sua gestão, até o montante dos prejuízos causados. A pergunta que fica, de que maneira? Os inquéritos instaurados nos órgãos reguladores é pelo passivo a descoberto todos os bens bloqueados. Não se busca nada, ou melhor, não se busca nada além disso, não se busca um aprofundamento, talvez porque não se possa fazer esse aprofundamento. Mas já no judiciário temos alguns acenos, e eu trago um caso muito relevante, que foi de fundo de previdência, mas se aplica a nós, aqui
neste tema, que é o do Aeros, da Varig, em que o Superior Tribunal de Justiça, pela sua terceira turma, chancelou a ideia de que realmente há, sim, uma responsabilidade, há uma culpa, mas ela não é objetiva. O que há é uma culpa presumida, deverá ser provado o prejuízo à ligação daquele ente específico praticando determinado ato. E nessa linha, então, encerrando essa primeira intervenção, com a contribuição que eu pensei que poderia ser interessante para o cálculo ainda, e os demais vão falar com muito mais propriedade do que eu, tudo isso gera o quê? Peso. Tudo que eu falei é pesado. Pesado, peso. Peso, custo. Custo ao sistema. E eu não conheço precificação para esse custo. A gente vai caminhando. Tem sim side letter. Você vai contratar um administrador, ele quer side letter e quer seguro. Esse custo ele é precificado. Mas será que é só esse o custo da operadora realmente? Com esse tamanho de responsabilidade, com todas essas regras de governança, isso é algo que não entrou na conta. Talvez porque o Brasil melhorou na governança e tenhamos menos casos de liquidação. Mas não sabemos se essa regra pode ser invertida, o que me preocupou mais ainda, verificando, sem entrar em nenhum aspecto subjetivo, mas objetivamente, o valor dos medicamentos cobrados em outros países e nos nossos aqui. Chega em determinado momento, a operadora não pode pagar e aí a liquidação ela é decretada. Os administradores são responsabilizados? De que maneira, qual extensão e qual é o custo disso? Então, essas são as palavras que eu queria trazer aqui, agradecendo a atenção. Muito obrigado. Agradeço ao professor Márcio, e o que me impressiona, existem hoje 700 operadoras de plano de saúde. Eu não sei 10, se eu for contar aqui. Então, a gente sabe Sul América, Unimed, Apivida, mas a gente sabe que tem outras e que talvez não tenham a saúde financeira que tem essas maiores. Então, isso impressiona pela responsabilidade civil e administrativa dessas empresas. Eu chamo, em seguida, de logo, o professor Luiz Maia. O professor Luiz Maia, que é doutor em Ciências Econômicas e também vai trazer para nós uma valiosa perspectiva econômica dessas discussões. Professor, o senhor está com a palavra. Boa tarde a todas e todos. Em nome do Dr. Silvio Romero Beltrão, gostaria de saudar todas as autoridades nesse auditório com tantas pessoas ilustres, tantas pessoas para as quais a gente tem tanta admiração. Dr. Luiz Mário Moutinho, é uma grande honra estar por aqui, representando a Universidade Federal Rural de Pernambuco, em alguma medida contribuindo, junto com outros colegas, representando a academia. Eu havia preparado uma apresentação muito mais longa do que a prudência recomendaria, mas a prudência acaba chegando a tempo e, tendo em vista o avantajado das horas, eu vou me restringir a falar algumas poucas palavras, especialmente a partir do tema que foi colocado para nós, sobre a questão dos reajustes das mensalidades e a judicialização em torno dos reajustes de mensalidades. As minhas palavras iniciais são de apresentação. Eu sou um economista, e como economista, nós sabemos que, diante de recursos escassos, diante de sistemas complexos, a busca pela eficiência é muito mais difícil, é muito mais desafiadora. Eu não vou cansá-los aqui repetindo as inúmeras evidências que nós temos acerca da elevação dos custos assistenciais, não só pelo seu encarecimento unitário, mas pelo aumento da frequência do uso dos recursos médicos hospitalares. Também não vou ficar falando aqui sobre o fato de que, em consequência do aumento de custos assistenciais, a gente tem um processo continuado de elevação dos preços das mensalidades, muito acima da inflação. O sistema não está caminhando em direção a um rumo sustentável. Nós temos também uma espécie de downgrade, de uma redução da qualidade do serviço prestado, do serviço contratado,
na medida que um número cada vez maior de beneficiários está buscando cobertura apenas por enfermaria, deixando de escolher planos mais completos, estão buscando abrangência local ou regional, em vez da abrangência nacional, e estão buscando cada vez mais os planos com coparticipação. Nesse sentido, a coparticipação ela pode ser até relativamente saudável se voltarmos daqui a pouquinho a um ponto central para a solvência, para a sustentabilidade desse sistema, que é o aspecto mutualista. Tá, mas eu gostaria também, antes de chegar à resposta à pergunta, lembrar-nos de que nós estamos diante de um ambiente extremamente tensionado. As pessoas costumam chamar os momentos que a gente vive hoje de momentos pós-pandemia. Eu vou ter a ousadia aqui de propor que nós repensemos esse momento como sendo um momento de interpandemias. Há poucos dias atrás, uma forma de doença viral associada exclusivamente às aves, conseguiu fazer o seu salto para contaminar bovinos numa fazenda nos próprios Estados Unidos. Alguns dias depois, essa mesma doença infectou pessoas que fazem o manejo desses animais. Então, nós estamos num ambiente em que a ocorrência de pandemias, a evolução epidemiológica das condições de adoecimento da nossa população continua sendo muito acelerada. Isso adiciona tensão a um quadro de envelhecimento populacional global, os estresses trazidos pelo comportamento associado a risco moral, informação assimétrica, seleção adversa de um sistema de seguros tão complexo como o da saúde, e adiciona tensão no sentido de que a emergência de novas tecnologias nem sempre chegam no sentido de reduzir custos ou de facilitar o acesso. Muitas vezes elas chegam atendendo uma dor aguda de uma parcela das nossas populações doente, mas que a sua incorporação ela acaba sendo muito onerosa. Tá, então, completando esse quadro todo, nós temos, às vezes, dificuldade de perceber que nós não estamos aqui num sistema que se divide entre capital, trabalho, entre empresários e trabalhadores, população geral e grandes empresas. Nós estamos num sistema que se organiza na forma do mútuo, do mutualismo, no compartilhamento de riscos, e que, para se sustentar um sistema mutualista, depende extremamente da qualidade e da natureza do comportamento dos agentes. Eu também não vou me alongar aqui, mas a gente tem conhecimento de que sistemas complexos como o da saúde, o comportamento dos agentes é fundamental para determinar a saúde do sistema, mas também as regras pelas quais esse sistema funciona. Ele também vai ajudar a orientar a saúde do sistema. O que a gente não se dá conta muitas vezes é que o comportamento dos agentes e as regras, elas interagem. Na medida que os agentes tomam suas ações, se comportam de determinadas formas, a normatização, a legislação, a emissão de novas resoluções, de novas decisões, vão reagindo, que, por sua vez, estimulam novos comportamentos. Eu estou falando tudo isso para dizer, e de forma muito modesta, eu acho que nós devemos nos perguntar sobre o papel da judicialização da saúde no agravamento do quadro de sustentabilidade do sistema suplementar. Eu não quero dizer, obviamente, que as demandas judiciais não sejam justas, que elas não façam parte de um papel legítimo do Estado de tentar resolver um problema social gravíssimo, mas a pergunta que eu gostaria de colocar é em que medida que a judicialização ou o exercício do juízo na saúde contribui ou estimula, contribui o comportamento mutualista de todos os seus agentes ou acelera o comportamento oportunista de certos agentes, que infelizmente não são predominantes,
mas que eles têm efeitos sistêmicos ao agir. Tá, então, tudo isso para dizer que nós estamos caminhando, doutor Silvio, no sentido do encarecimento desse serviço, e ele é relativamente inevitável se nós não interrompermos o processo que nós estamos indo. A gente fala sobre incorporação de terapias, de tecnologias ao rol, a gente não fala em extração, retirada. Então, a gente tem um processo de convencimento, de argumentação, de construção de argumentos para incorporação de certos tratamentos. Nós não temos um processo, até onde eu sei, sistemático e pelo menos com a mesma dinâmica para tentar remover aqueles tratamentos, aquelas terapias que não se mostraram saudáveis do ponto de vista individual e saudáveis do ponto de vista do sistema mutualista. Só para terminar, eu queria reiterar o agradecimento de estar fazendo parte aqui desse diálogo, dizendo que para uma cooperação duradoura, seja entre organizações como tantas representadas aqui, seja dentro de um sistema mutualista como é o da saúde, para uma cooperação duradoura nós precisamos de 3 coisas. Precisamos de uma relação de ganha-ganha, todos precisam se beneficiar. Nós precisamos de boa comunicação e nós precisamos de interação frequente. Os 3 elementos estão presentes aqui nessa tarde. Muito obrigado a todos e todas. Eu vou deixar o Luiz Mário para o final, que vai ser já no final. A gente tem uma outra pergunta, mas eu havia feito uma anotação de uma aula de economia que eu estava assistindo e o professor falando, eu anotei, quase as palavras dele, anotei na hora e ele estava falando de propriedade, mas ele dizia o seguinte: quando várias pessoas fazem a mesma coisa ao mesmo tempo em lugares diferentes, isso é um problema de sistema. Ele disse isso. E quando a gente olha para a saúde, a gente vê a judicialização no Brasil, as discussões, tudo isso é um problema de sistema que necessita de uma solução que seja de cima para baixo, porque senão o sistema vai acabar com os planos de saúde, com a saúde em geral. Então, nessa visão que o professor Luiz Maia falou, é um problema de sistema que tem que ser resolvido. Mas a gente passa agora para uma segunda pergunta que pode jogar na tela. A ANS tornou obrigatória a cobertura pela operadora de plano de saúde de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de transtornos globais do desenvolvimento, entre os quais o transtorno do espectro autista, síndrome de Asperger e a síndrome de Rett. A autarquia reguladora aprovou o fim do limite de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, além de ter revogado as diretrizes de utilização para tais tratamentos. Hoje, a maior causa de judicialização são as recusas de tratamento das crianças portadoras de TEA. Como, então, equilibrar os interesses do paciente com TEA e os custos do tratamento pelos planos de saúde? Essa pergunta, doutor Márcio e doutor Luiz, eu estava essa semana, acho que foi terça-feira no gabinete, o gabinete desembargador Estênio, só estou ocupando, ele estava aqui. Tá? Só estou passando um tempo lá, e chegou uma advogada desesperada. Ela é uma advogada de um plano coletivo, de um sindicato, se é sindicato, associação, não sei bem agora, não me recordo, e ela dizendo que tem um caso só de autismo, e que está desesperada, porque esse grupo não consegue pagar nesse plano coletivo esse único caso de autismo. Está dentro daquelas, vamos dizer, 700 operadoras ou 700 grupos coletivos. E, em razão disso, aqui, especialmente em Pernambuco, a gente está vendo uma enorme demanda de ações, e a discussão principal também é que, vamos dizer, não existem clínicas especializadas,
A gente já está começando a verificar algumas possibilidades, inclusive de fraudes, de abusos de algumas clínicas, e esse é um assunto hoje permanente, em discussão permanente no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Eu gostaria de ouvir os senhores, iniciando aqui para o doutor Márcio. Toda questão ela sempre envolve a sustentabilidade, o equilíbrio. Esse equilíbrio ele vai focar em uma coisa: informação. O que parece que estamos todos buscando aqui hoje, de todas as entidades envolvidas, é essa informação, que ainda não está no ponto ótimo, muito longe do ponto ótimo. Existem muitos argumentos de um lado legítimos, caro, desequilibra o sistema, argumentos do outro lado dizendo é necessário aumentar o rol, tal tratamento é necessário, TEA e tantos outros, mas o que falta é a informação precisa final. E aí, nessa pequena contribuição, deixando realmente quem sabe falar sobre o aspecto econômico, eu colocaria no ar, não obstante o esforço de todos agora, a própria jornada de saúde, tantas outras, as entidades envolvidas, quem seria esse protagonista, quem deveria ser esse equilibrador, esse mediador? Talvez a própria ANS. Ela deveria exercer essa função, trazer para si, com todos os envolvidos, e ali ser o foco específico, independente, imparcial, tal qual um magistrado, trazendo a magistratura, trazendo o Ministério Público, as associações civis públicas levam um desequilíbrio muito grande, a advocacia, o setor, mas com informação. Sem informação não se busca uma solução específica, porque a resposta ela ficará sempre com viés. É mais caro, desequilibra. O que a gente quer? A gente quer mais planos, menos planos. A gente quer que só quem tenha muito dinheiro tenha plano, ou que o plano ele realmente alcance o mínimo possível, só a internação, deixe os exames de fora. Então, para chegar a essas respostas, o necessário é esse, do que estamos falando. Obrigado. Eu vou colocar 2 pontos bem rapidamente, que têm resultado, têm aparecido das pesquisas que a gente faz na literatura internacional. E depois eu vou tentar contribuir na mesma linha do raciocínio que eu fazia anteriormente. Intervenção precoce e pesquisa translacional. Um palavrão aqui, as pessoas nem estão acostumadas a ouvir essa expressão. A prática médica frequentemente gera conhecimentos que são extremamente ricos para o desenvolvimento de novos tratamentos, de novas terapias. Então, é preciso aprender. E, por outro lado, a intervenção precoce. A gente sabe que o autismo não surgiu hoje. A gente já tem aí, talvez, 60, 70 anos de conhecimento crescente nessa doença, sobre esse adoecimento. No entanto, nos últimos 15, 20 anos, a gente redesenhou o panorama dessa doença, passou a tratá-la como um espectro de adoecimento, ampliou muito a quantidade de casos, então é como se a gente tivesse uma epidemiologia aguda, é como se a gente tivesse um processo de infecção, semelhante a como se a gente tivesse uma pandemia. Neste primeiro momento, quando a gente é impactado por esse choque, eu digo nós, eu estou falando do sistema de saúde, é natural que a judicialização se mova no sentido do princípio da precaução. Nós não podemos deixar as pessoas morrerem, nós não podemos deixar. No entanto, isso, se continuar na forma que está, sim, ameaça o sistema. A despesa, a porcentagem da receita dos planos e seguradoras com terapias tem crescido numa velocidade que é insustentável. É preciso que a gente reconheça isso. Nós não estamos aqui defendendo de maneira alguma a supressão desse direito, mas nós precisamos entender que há um momento agudo de crise nesse sentido. É natural que em momentos de crise a gente tenha uma capacidade de absorção desse choque, mas ele precisa ser tratado. E para ser tratado, eu volto lá àquela ideia original nossa, dentro da economia comportamental, a gente estuda e aprende que o raciocínio, a racionalidade humana, não é a racionalidade pura. Não é. A gente pode desenhar normativas, a gente pode editar resoluções que parecem ser absolutamente claras,
sobre o que se pretende que seja o comportamento. E, no entanto, muitas vezes, daquele enunciado, surgem 5, 6 diferentes interpretações. Nós estamos acostumados a ver isso no sistema jurídico nacional. Quanto mais comportamentos. Tá? Então, é preciso que a gente promova uma reação realmente racional, no sentido da intervenção precoce, e transformar este que é um momento de choque num momento de aprendizagem. Sem pesquisa translacional, a superar esse momento de crise provavelmente vai demorar mais e vai colocar em mais risco a sustentabilidade do sistema. Muito obrigado. Luiz Mário, a gente não está terminando para falar sobre esse assunto. Depois a gente... Acho que sobre o tema autismo, ok. A questão do impacto, né? Saiu uma matéria recente, não me recordo a fonte, mas um dos maiores custos da assistência suplementar, e aqui deixando muito claro, não se está fazendo uma visão maniqueísta, é contra a operadora, é a favor da operadora. Lembrando que o próprio professor diz, com tecnicidade, eu vou traduzir um pouco, nós estamos, como o sistema é embasado no mutualismo, é como se todos nós estivéssemos no mesmo barco. É como pacientes, operadoras, advogados, médicos, hospitais, laboratórios, todos estão no mesmo barco. Então, matar a galinha dos ovos de ouro ou afundar o barco não vai salvar ninguém. Não se trata dessa visão de cobrir, ok, precisamos fazer escolhas. E aqui, mais uma vez, em cima do ponto do professor Luiz Maia, que é muito melhor neste ponto do que o Luiz Mário. A gente tem que fazer escolhas. Se eu preciso trazer um custo, eu preciso saber aonde eu vou cortar esse custo para manter o sistema. A questão do autismo é muito sensível, assim como a do câncer. Então, nós temos dois ambientes, do ponto de vista da saúde, é muito impactante. Não é? Na questão do autista, por exemplo, o nosso sistema, me corrija depois, professor, ele é montado em cima, o jovem, aquele conflito intergeracional, o jovem paga, não usa no comportamento, a questão econômica do comportamento, ele paga, não usa e gera um caixa nessa faixa até os 60 anos, que vai suportar um pouco o custo maior dos mais idosos. Na questão do autista, nessa perspectiva do mutualismo e da economia, ele é muito jovem diagnosticado e ele vai passar a vida inteira no tratamento. Então, isso diminui muito a geração de caixa dos mais jovens, o que significa dizer escassez para o custeio do mais idoso. Isso é uma preocupação, e volto a dizer, isso é uma preocupação que tem que estar na nossa cabeça. A gente precisa pensar nisso. Não estou dizendo que não vai custear, é como custear. De onde vai sair isso? Até quando se aguenta a elevação desse custo? Um outro ponto é que a agência reguladora, se tem um corpo técnico, se tem uma estrutura toda funcionando, com uma capacidade de multissetorial, da área de saúde, da área de incorporação de novas tecnologias, da área de economia, da área de administração, nós, juízes aqui na ponta, onde eu fiquei durante 30 anos, a gente conhece um lado da história, que são as dores decorrentes das enfermidades e dos tratamentos correspondentes, mas a gente não tem a menor noção da conta, de onde isso vem. E isso é tão importante quanto é importante dar a cobertura. Então, assim, essa questão do agente que o professor traz é fundamental, porque nós juízes, passamos a ser agentes reguladores da regulação, sem a menor estruturação técnica, sem a menor capacidade técnica multifacetada, que é um sistema complexo, como o professor bem também ressaltou. Então, eu não ia falar, terminei falando. Não me dá isso, que isso é uma arma na minha mão. Este painel, assim como todos os outros, ele forma um calendoscópio que tenta trazer a multidisciplinariedade, sem o maniqueísmo das petições judiciais. É a favor da operadora, contra a operadora, é a favor do... Às vezes o colega pergunta, e se fosse sua mãe? Se fosse minha mãe, eu já disse isso. Se fosse minha mãe, eu não podia julgar, né? Eu tenho que ter mais racionalidade e menos paixão. É uma questão óbvia. Né? Então,
esse é um problema. E fico aqui para não dizer que eu só trouxe críticas e não trouxe nenhuma ideia de sugestão. Fica uma ideia para a gente trabalhar. Agora, tomando por base o meu amigo Márcio Guimarães, de que façamos nós aqui em Recife o maior observatório em linha reta do mundo da judicialização que nós temos nas duas perspectivas. E o ambiente acadêmico é o melhor espaço para isso. Ocupado por os vários agentes que interferem nisso, tentando não ter tanta paixão nisso. Aliás, minto, com muita paixão nisso, a paixão de preservar e manter o sistema onde todos nós, mutuamente, estamos inseridos. Então, essa é uma perspectiva que eu queria trazer, e esse foi o sentido pelo qual nós, a quatro mãos, construímos esse painel. Eu acrescento até que aqui a gente, na escola, na SMAP, a gente tem muita atividade com judicialização da saúde, e há um tempo as maiores demandas eram por leitos na UTI. Como é que a gente resolveu em parte isso? A gente trouxe o pessoal responsável por regulação de leitos, o diretor do governo do estado de Pernambuco, na parte de saúde e regulação de leitos, para dizer como é que funcionava, para dizer como eram as escolhas. Trouxemos uma médica intensivista para dizer que tipo realmente de doença ou acidente ou tratamento merece estar em UTI, porque muitas vezes é recomendado UTI para casos que não há evolução. E após isso a gente teve uma enorme diminuição de liminares, que elas não tinham eficácia, porque chegava lá, estava cheio. E aí o oficial de justiça voltava, porque o médico dizia, escolha quem é que eu vou desligar, quem eu vou tirar. Mas tudo isso através do ensino, da educação, e que as MAP se propõem, sempre se propõem, a ter esses cursos. E especificamente no dia de hoje, já partindo para o final, não sei se algum dos senhores quer falar, mas já partindo para o final, gostaria de agradecer a... Silvio, desculpe interromper, Sim. só para registrar e para ser leal com o público, o ministro Luiz Felipe Salomão, ele ia ter Luiz demais, né, eu acho. Então, o Luiz Felipe Salomão, e aqui longe de mim, não estou substituindo ele, por óbvio, mas o ministro Luiz Felipe Salomão não pôde comparecer ao evento. Por quê? Porque exatamente de segunda-feira até ontem, quarta-feira, teria as questões envolvendo a reforma do Código Civil, as alterações do Código Civil. E o ministro Luiz, até hoje, mas ele acreditava, né, que o tumulto, que isso é um tumulto, né? Isso não é uma coisa simples de coordenar, diante de tantos interesses envolvidos. Ele acreditava que conseguiria vir hoje para cá, saindo ontem à noite, ou mesmo hoje de manhã logo cedo. Mas não conseguiu, por razões evidentes, não conseguiu concluir as atividades da reforma do Código Civil, e por isso que ele não está aqui. Só para não... Eu tenho um caderninho de créditos e débitos. Eu posso botar como débito para cobrar depois? Que ele Veja, eu agora sou advogado, eu acho que não é recomendável botar débito para ministro. Mas, Vossa Excelência, juiz, faz como quiser. O senhor é quem sabe. Lembrando o meu protesto contra qualquer débito para ministro. Não, mas não é para o ministro, não. Ah, não, é para a sua conta. Faço não. Mas eu gostaria de agradecer ao Instituto Luiz Mário, agradecer ao desembargador Jorge Américo Pereira de Lira, que é nosso diretor-geral, que eu posso até dizer, ele chegou do almoço com o Luiz Mário e disse, Silvio, vamos fazer. Aí eu digo, tá certo, Luiz Mário, vamos trocar telefones, e a gente desenvolveu esse simpósio, seminário, que foi extraordinário. Né? Senão, é o primeiro, vamos fazer outros. Segundo, né? Vamos fazer outros com a experiência simpósio em linha reta de judicialização da saúde. E agradeço, mas gostaria que o encerramento fosse feito pelo próprio Luiz Mário. Bem, aí eu vou ter que me levantar. Vai ser uma boa visão, mas tudo bem. Vocês não têm ideia como a gente fica nervoso quando envolve montar
simpósio. Esse nervosismo ele se amplifica muito quando a gente tem responsabilidade com os ministros da Suprema Corte, do STJ, para trazer o agente regulador, o professor, enfim, todas essas pessoas que têm compromissos vários. Fazer isso só é muito difícil e praticamente impossível. Agradeço muito a Escola Judicial, na pessoa do seu diretor, desembargador Jorge Américo, convido para subir aqui ao palco, que tem a sensibilidade da educação, pois cuidou dessa escola durante 5 anos, até tivemos momentos juntos, né, aqui na escola, e há 10 anos, não, 5 vezes. Exatamente. 10 anos, mais de 10 anos. Tem mais do que o tempo de desembargador. Pois bem, isso é difícil. O sentido da escola, eu compreendo que isso aqui é o ambiente adequado para que possamos todos, não é, que estamos no mesmo barco, mutualisticamente falando, de maneira mútua, pararmos de olhar para... Eu vou me apropriar de uma fala de um querido amigo, que foi do Ministério Público, Arnaldo Rossepien, que esteve no Conselho Nacional de Justiça e muito envolvido com essa temática. Precisamos ter a visão da floresta e não da árvore. Fica também uma sugestão de que possamos especializar algumas varas nesta temática, e aqui, desembargador Jorge, fica uma sugestão para a máquina judiciária nesse sentido, criarmos algumas varas especializadas para que o julgador, assim como eu fui juiz 30 anos de uma vara, 25 anos de uma vara civil, que cuida de alfinete a foguete. E por um interesse pessoal, me debrucei um pouco mais sobre aquela temática, desdenhando de outras temáticas. Mas se nós temos hoje algo em torno, depois o presidente da agência me corrija, mais de 500 resoluções, se a gente mal consegue conhecer completamente os artigos da Lei 9656/98, quando o professor Márcio traz algumas coisas que as pessoas não enxergam, porque não conhecem aquela parte regulatória, e deixa com o coração apertado o gestor. A doutora Lourdinha é uma das sofredoras, né? Diz, meu Deus do céu, meu patrimônio, né? Então, assim, é um tema multifacetário. Não dá para decidir só com um olho, só pensando no rol, que foi um grande problema, utilizando artistas que mal entendem do que é um sistema de saúde para sensibilizar e pressionar, não é? Num momento político-eleitoral inadequado para se aprovar certas leis, ficamos nós agora, o judiciário, como agente regulador. Um agente regulador do agente regulador sem conhecer e com efeito multiplicador. A Corte Superior, para uniformizar, tem muita dificuldade nisso. Então, é preciso trazer, esse é a minha contribuição nesse sentido, unir essas pessoas, sensibilizar, pedir que pense na visão, enxergue o problema do patamar da floresta. Que deixemos nossos interesses mais imediatos, mais egoísticos, um pouco de lado. Ninguém está aqui junto, né, no mesmo barco, para afundar o barco, que primeiro vai afundar, mas em algum momento algum vai naufragar, mas o lado da pontinha, quando ele afundar assim, vai cair também. Então é preciso ter essa percepção humana. E quando a gente parece que é economista, não tem coração, mas defender a sustentabilidade do sistema, defender a economicidade do sistema, é tão humano quanto incluir qualquer procedimento dentro do rol da ANS. Então, era esta a mensagem que eu queria deixar. Custa-me caro dizer isso e assumir este papel. Custa-me caro. O fácil é falar o que todos querem ouvir. O difícil é dizer, é como um filho. Papai, eu queria isso. Filho, eu não posso. Eu não posso. Mas é preciso dizer a ele isso. Então,
este foi o sentido, para que saiamos daqui com uma reflexão sobre uma visão mais ampla, mais sistêmica, mais sustentável, mais longeva da melhor saúde suplementar possível para 50 milhões de brasileiros. Muito obrigado a todos, obrigado ao desembargador Jorge Américo, obrigado, Silvio, meu irmão, meu querido amigo, obrigado aos senhores ministros por terem estado aqui, emprestando um prestígio a este evento. Obrigado aos advogados, às operadoras, aos patrocinadores, enfim. Muito obrigado aos senhores e uma boa tarde.